O ódio corria nas veias da minha família como um veneno letal. E eu, só uma criança, fui a primeira a sentir o gosto amargo da traição. Meu nome é Zilda, tenho 75 anos e sou de Itambé, uma cidade pequena aqui na Bahia. Hoje, passo meus dias cuidando da minha horta, plantando couve e pés de alface. Coisas simples que me trazem um pouco de paz. Mas antes de abrir meu coração e contar tudo, e para você não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí, já se inscreve no canal, tá bom? E também deixa aquela curtida que me ajuda muito com esse tal de algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá me assistindo? Adoro conhecer cada um de vocês que faz parte dessa minha jornada. Sua participação faz toda a diferença para mim. Vamos interagir. Cresci em um lar que se apresentava como um paraíso de família. Mas por trás das paredes sujas da nossa casa, havia um caos que ninguém percebia. Meu irmão, Pedro, 5 anos mais velho que eu, sempre teve um olhar escuro e distante. Mas eu não entendia o que aquilo significava. Em 1975, quando eu tinha apenas 12 anos, foi quando tudo começou. Foi numa tarde quente com o céu limpo, mas dentro de mim já se formava uma tempestade. Ele me chamou para jogar, como fazia sempre. Entre o amor fraternal e o medo sórdido. Com o tempo, meus olhos se encheram de lágrimas que não conseguiam sair, e o que era apenas um segredo começou a crescer. Dentro de mim! Sinto até hoje o aperto no peito e o nó na garganta quando lembro daquelas tardes. As coisas pioraram. Em casa, meu pai, um homem rígido e autoritário, viu meu comportamento mudando. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Em vez de ajudar, sua frieza só fez aumentar a dor. Ele me agredia nas pequenas coisas. Batia com a mão fechada. Cada tapa era um reflexo do seu desespero por não saber o que acontecia na nossa família. O alarme do medo tocava sempre que ele se aproximava. Numa noite qualquer, enquanto tentava dormir, percebi que estava grávida. A barriga crescia como uma sombra, e eu não sabia como contar. O peso do segredo ficou insuportável, e o medo de enfrentar meu pai era maior do que qualquer coisa. Senti que o mundo tinha desabado sobre mim. O silêncio da casa estava ensurdecedor, e a sensação de que tudo aquilo não passava de um pesadelo me acompanhou por muito tempo. O que eu imaginava ser apenas uma fase horrenda, logo tornaria a transformação da minha vida em uma pena eterna. O pior ainda estava por vir, e eu não fazia ideia do que esperar. Capítulo 1. As sombras da infância Itambé. Minha querida cidade, onde as ruas de terra batida se entrelaçam com a história de tanta gente simples e batalhadora. A luz do sol parece brilhar. Um brilho especial quando se trata da nossa terra, e na minha infância, esse brilho escondia um abismo profundo. O lar em que cresci, uma casa simples de paredes descascadas e telhado de barro, era um cenário habitual de risos e conversas ao redor da mesa, principalmente nas festas de São João, quando as fogueiras iluminavam a escuridão da noite. Mas se olharmos mais de perto, o que parecia alegria era apenas uma cortina fina cobrindo um caos invisível. Meu pai, um homem de olhar severo, se apresentava como o pilar da família. Mas sua firmeza nunca acolhia amor. Em vez disso, tinha um jeito peculiar de se impor, como se a sua posição de autoridade exigisse um certo controle que beirava a crueldade. Era comum ouvir os sons de sua voz alta ecoando pelas paredes, como um trovão fazendo suas exigências. E lá estava eu, Zilda, a caçula, com 2 irmãos, Ana, a mais velha, sempre estudiosa e dedicada, e Pedro, o que carregava um mistério ainda a ser decifrado por mim. Desde cedo eu sentia que havia algo diferente em Pedro,
algo frio que fazia meu estômago revirar. Ele, com seus olhos escuros e distante, tinha um jeito de olhar que nunca me deixava à vontade. Às vezes me perguntava se aquela sensação era normal, se irmãos deveriam guardar segredos além dos comuns, como esconder relíquias ou travessuras. Como, numa dança mal ensaiada, segui o fluxo da vida naquelas tardes ensolaradas de 1975. Eu corria pelos campos, mas sempre sentia uma sombra atrás de mim. Quando Pedro me chamava para brincar, havia algo que me paralisava. O calor do sol se transformava em um banho de suor, a alegria em aperto no peito. Eu, uma criança de 12 anos, sempre renunciei à minha intuição, convencida de que ele apenas queria brincar, que tudo seria normal. Como poderia imaginar que aquele seria o primeiro passo para um pesadelo? O dia que tudo começou ficou gravado na minha memória como uma ferida que nunca sararia. Era uma tarde comum, mas dentro de mim a tempestade se armava. Ele me puxou para brincar atrás da casa, onde ficava a velha árvore de figo. A sensação de estar por trás das paredes, longe do olhar julgador dos adultos, me deu coragem para acompanhá-lo. "Vamos jogar!" ele disse com um sorriso. E eu fui, acreditando que era apenas mais uma tarde de risadas. As risadas, no entanto, se transformaram em sussurros. Aquelas mãos que antes brincavam, agora me tocavam de maneira que eu não entendia. O frio que sentia não era de medo, mas de confusão. Um toque que queimava mais do que o sol e carregava a culpa de uma traição cruel. O calor do dia foi trocado por um frio cortante que se alojou em minha alma. E quando eu tentei gritar, minha voz parecia presa em um deserto de silêncio. Estava assustada, mas não sabia como explicar ao mundo à minha volta. Cada vez que tentava falar, a resposta era sempre a mesma. "Pedro é seu irmão, ele sabe o que faz." As palavras da minha mãe, tão seguras, tornaram-se um eco doloroso na minha mente. O que eu poderia dizer? Que aquele irmão que deveria proteger me feriu? O silêncio se tornou meu único companheiro, e a culpa uma sombra constante. As semanas se passaram, e a vida continuou a ditar seu ritmo cruel. Em casa, tentava abafar minha dor. Meus pais não viam o que acontecia. A mesa de jantar, uma cena de alegrias ensaiadas, encobria a verdade que se misturava entre as batatas e os arroz. "Coma, Zilda, que você está magrinha", dizia minha mãe, enquanto eu mastigava as lágrimas que não consegui dizer. O olhar do meu pai, embora distante, tinha suas crises de fúria descontrolada. Outras vezes eu o via quase quebrado. Foi então que percebi que não era apenas meu irmão quem estava ferindo. O relógio da casa fazia tic-tac em um ritmo insuportável, e eu fincava as unhas na palma da mão para sentir alguma coisa além do vazio. A cada tapa que meu pai dava, a cada grito que ecoava ali dentro, eu sentia que o mundo estava se despedaçando ao meu redor, e com isso o peso do segredo crescia. Ele me atacava nessas explosões de raiva, mas nunca soube o que realmente estava acontecendo. Não era o pai que eu precisava. E a guerra interna que travava estava se intensificando a cada dia. Então aconteceu. Numa noite qualquer, enquanto o vento cortava os campos em um lamento triste, percebi que algo mudava dentro de mim. Uma mudança que eu não entendia, mas que crescia como uma sombra. O medo se transformou em pânico quando o atravessar do tempo se mostrava com um sinal claro. Eu estava grávida. O peso daquela descoberta caía sobre mim como um balde de água. Fria, e a escuridão tomou o lugar da inocência. Como contar para minha mãe? Como encarar meu pai? O silêncio na casa parecia um atraso na maré. E eu estava sozinha, perdida em uma realidade que não escolhi. Não havia lugar para correr. A sombra que antes percebia ao brincadeiras, agora estava à porta da minha existência, prestes a entrar e fazer do meu corpo um campo de batalha. E assim, as noites se arrastavam, e cada canto da minha casa se tornava um labirinto de medos e lembranças.
O odor enfadonho do quarto, os sussurros nas paredes, o eco das risadas que se tornaram distantes. Era tudo uma tradução dolorosa do que minha vida se tornara, um reflexo de um passado que ainda se negava a ficar para trás. Fui dominada pela sensação de que o pior ainda não havia chegado, que uma tempestade ainda estava por vir. As sombras daquelas tardes não eram um mero até logo, mas um prenúncio de um sofrimento que estava prestes a se revelar. E assim, a história que pulsejava em mim esperava pelo momento certo de explodir. Neste instante, enquanto escrevo, tenho certeza de que a história está apenas começando a doer de verdade. O que se seguiu, as trevas que atraíam meu ser, permanecem entalhadas nas paredes da minha memória, e o que eu não sabia ainda romperia como uma onda de dor, desmoronando a frágil estrutura da vida que me restara. E assim, só posso olhar para frente, temerosa do que está por vir, mas certa de que é hora de compartilhar essa carga, mesmo que isso custe a liberdade que me resta. Capítulo 2. Entre as sombras e a esperança. Os dias que se seguiram à descoberta da minha gravidez se tornaram uma sequência de horas tortuosas e intermináveis. Cada amanhecer trazia consigo o peso de um segredo insuportável, e cada entardecer um silêncio que ecoava por toda a casa. A barriga começava a crescer, e com ela a certeza de que não havia como voltar atrás. Meu corpo, antes em campo de inocência, tornara-se um banner de dor e vergonha. A sensação de que o mundo havia desmoronado sobre mim atingiu seu auge, quando percebi que eu não era mais apenas uma criança. A sombra que eu tentava sufocar tornou-se uma presença constante, uma lembrança irrefutável de que estava sozinha, em meio àquela casa cheia de habitantes. Meu irmão, Pedro, tornara-se um intruso disfarçado de irmão, enquanto meu pai era uma figura que, mesmo distante, parecia arremessar tempestades sobre a casa. Na escola, a situação não melhorava. Minhas amigas, que antes compartilhavam sorrisos e segredos de criança, agora pareciam viver em um mundo paralelo, onde eu não poderia mais entrar. A infância, que deveria ser leve, se tornou um fardo, e as horas na sala de aula transformaram-se em um exercício de contenção e dor. Eu observava as outras garotas, rindo e sonhando com o futuro, enquanto o meu se desvanecia em uma nuvem de incerteza. Sempre que a professora perguntava se eu queria compartilhar algo, meu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Um dia, Ana, minha irmã mais velha, percebeu o quanto eu estava diferente e me encarou com preocupação. "Zilda, o que está acontecendo com você?" perguntou. Eu apenas sorri, uma máscara desgastada, e virei o olhar para a janela, como se o sol lá fora pudesse dissipar as nuvens da minha mente. Em casa, o ambiente continuava a ser gelado e opressor. Cada vez que meu pai entrava no cômodo, o coração acelerava. Ele não sabia do meu segredo, mas, por algum motivo, parecia perceber uma mudança em mim. Olhava-me com aquela severidade habitual. Seu olhar consiste em uma razão desconhecida, e cada bronca trazia uma nova camada de culpa que eviscerava o pouco que restava da minha autoestima. Mamãe, numa tentativa de contornar o clima pesado, fazia o que sempre fizera. Mantinha a rotina como um ritual sagrado. Contudo, eu a observava, ponto de luz em uma noite escura, e ao mesmo tempo o peso da sua inação me atingia como um golpe. Não era apenas a minha fragilidade que estava em jogo, mas a sua também. Eu ansiava por conforto, mas tudo o que encontrava eram mãos que não podiam me salvar. Naquele momento, meu desamparo tornou-se um eco nas paredes, reverberando até a parte mais profunda de mim. Com a barriga crescendo, o calor do verão ardente se tornava um pesadelo.
Eu me sentava entre as árvores da minha horta, um lugar que sempre amei, onde o cheiro da terra e o canto dos pássaros costumavam trazer alívio. Mas agora, aqueles sons soavam como risadas sarcásticas. Uma confirmação da vida que acontecia ao meu redor, enquanto a minha se tornava uma prisão. As folhas do pé de alface que eu cuidava tanto agora pareciam murmurantes, como se perguntassem por que eu não era capaz de cuidar de mim mesma. A desesperança me levava a pequenos atos de rebeldia. Às vezes, eu me permitia escapar para os campos, longe das paredes que me aprisionavam. Corria até a velha árvore de figo, o mesmo lugar onde Pedro havia me chamado para brincar, e chorava. A natureza não me julgava. Eu, Zilda, a caçula do lar, encontrava consolo apenas em pequenas porções de liberdade. Mas a alegria era efêmera. Após o choro, o vazio permanecia, desnudando a realidade de que nada mudaria se eu não tomasse uma atitude. Em uma dessas escapadas, encontrei um lugar especial no campo, um buraco entre as raízes de uma árvore antiga, onde me escondia e me perdia em pensamentos. O que eu vou fazer? Como posso sair dessa situação? A angústia tomava conta do meu coração. Olhando o céu, desesperada por um sinal, sentia que o mundo não sabia do meu tormento. Era uma luta diária para não sucumbir e me perder definitivamente. A raiva começou a crescer dentro de mim, uma centelha vibrante que desafiava o desespero. Eu não poderia viver assim, não para sempre. Eu queria gritar, explodir e, de alguma maneira, fazer todo o mal que me cercava ver a luz. Com isso, surgiu uma nova determinação, uma voz sussurrante que ecoava. Algo precisa mudar. A ideia de que havia pessoas lá fora dispostas a ouvir e ajudar começou a brotar em mim como uma flor reluzente e rara. Mas, reconhecendo a fragilidade da minha situação, compreendi que precisava de coragem para agir. Se eu não fizer isso agora, quando será? A pergunta ressoava em mim como um mantra. Cada dia que passava sem que eu buscasse ajuda era um dia a mais afundando naqueles abismos. Foi então que decidi procurar alguém, uma vizinha, alguém que pudesse me entender, que não fosse parte do meu mundo sombrio. Naquela noite, enquanto a escuridão preenchia os espaços entre as estrelas, senti que precisava gritar. O ato de procurá-la seria um primeiro passo, ainda que pequeno. Eu me permitiria tocar na esperança. Sentia que o tempo estava se esgotando e que minha realidade se tornava insustentável. O peso na minha barriga não era apenas físico. Era o símbolo de um sofrimento que se prolongava, que exigia atenção. O corpo poderia ser a prisão mais voraz, mas minha mente começou a enxergar uma saída. Às 4 da manhã, em um impulso de coragem, decidi que eu deveria ir até a casa da Dona Clara, uma mulher sábia que sempre parecia entender tudo, desde as ervas que cultivava no quintal até os sussurros que ecoavam na vizinhança. Passei a noite em claro, angustiada pela ideia de abrir meu coração, mas determinada a não ser mais uma pluma solta ao vento. O sol ainda não havia nascido quando eu cruzei os limites do meu lar, e a sensação de liberdade era intensa, mesmo que temporária. A caminhada para a casa de Dona Clara era repleta de sentimentos contraditórios. Meu estômago girava enquanto a adrenalina se misturava ao medo. Naquelas horas matinais, o mundo ao redor estava em estado de calma, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. A busca por ajuda estava prestes a começar, e embora o futuro permanecesse nevoado, a possibilidade de um novo amanhecer parecia mais perto do que nunca. Cheguei ao portão da casa de Dona Clara e hesitei, mas com a respiração ofegante e o coração pulsando, fui recomposta pela percepção de que qualquer passo dado em direção a um novo caminho era um passo em direção a uma vida menos carregada. A escuridão ainda estava ao meu redor, mas a luz da esperança começava a brilhar através da ferida.
mostrando que não estava sozinha nessa jornada. E assim, a necessidade de mudança se tornava urgente e inegável. Um grito sussurrado entre as sombras, prometendo que eu faria tudo o que fosse necessário para conquistar minha liberdade e cuidar do pequeno ser que estava crescendo dentro de mim. Capítulo 3. O grito silencioso. A pequena casa de Dona Clara era como um refúgio em meio à tempestade que se abateu sobre mim. Acordei naquela manhã com o peito leve, ainda envolta nas sombras da noite anterior, mas com uma nova determinação pulsando em minhas veias. Precisava de coragem, mais do que tudo, para seguir em frente e buscar aquela ajuda que tanto ansiava. O caminho até a casa de Dona Clara era conhecido, mas hoje parecia diferente. Enquanto caminhava pelo sertão, observava as flores brotando nas beiras da estrada. O sol ainda não havia despontado completamente. E a brisa fresca da manhã trazia a promessa de um novo dia. Ao me aproximar da porta dela, uma mistura de ansiedade e esperança me envolveu. Aquela porta podia ser a passagem para a luz que eu tanto procurava. Dona Clara sempre foi uma presença acolhedora em minha vida. Conhecia quando era pequena, e suas histórias sobre ervas e remédios caseiros sempre me fascinavam. Agora, o peso dos meus segredos parecia insuportável, e eu sabia que não poderia guardar mais. Com a mão trêmula, bati na porta. Após alguns minutos, ela atendeu, seu olhar gentil refletindo um entendimento profundo que eu não conseguia verbalizar. Oi, Zilda. Que horas são essas? Entrou um vento fresco, não foi? Ela disse, com um sorriso que, por um breve instante, diminuiu a agonia em meu coração. Assim que entrei, o aroma doce das ervas frescas e o calor do fogão me receberam como um abraço. Sentamo-nos à mesa e as palavras hesitavam em sair. Eu olhava em volta, observando cada detalhe da cozinha, como se fossem a última referência de um mundo que eu estava prestes a deixar. O medo de abrir meu coração para Dona Clara era imenso, mas a necessidade de compartilhar minha história se tornava uma necessidade premente. Dona Clara, comecei, minha voz tão baixa que quase se dividiu no ar. Eu preciso conversar com a senhora sobre algo muito sério. Aquelas palavras eram um alarme que ecoava em minha mente. Cada sílaba, um passo em direção à revelação. Ela ergueu as sobrancelhas, os olhos repletos de preocupação. Claro, querida. O que está acontecendo? O calor em sua voz me incentivou, e eu respirei fundo, tentando reunir coragem como um soldado prestes a ir para a batalha. As palavras saíram em um turbilhão. Fui feroz, com a urgência de quem esteve calada por tempo demais. Falei sobre Pedro, sobre como ele havia me ferido, sobre as horas de lágrimas que rolaram em silêncio, o desamparo, a dor, o medo de ser escutada e, ao mesmo tempo, o desejo desesperado de ser protegida. O relato escorreu como um rio em cheia, e a cada frase, uma parte mais leve de mim emergia. Dona Clara ouviu atentamente. Seu olhar não se desviou do meu, mas não tinha julgamento. Quando finalmente terminei, suas mãos delicadas seguraram as minhas, e ela me olhou nos olhos, com uma intensidade que me fez sentir que não estava sozinha. Zilda, eu acredito em você. Ninguém merece passar por isso. Você é muito corajosa por ter falado. A onda de alívio que deixou meu corpo em brasa foi quase incontrolável. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Uma sensação de validação tomou conta de mim. Finalmente, alguém realmente me entendia. Minha dor não era apenas um eco em um abismo sem fim. E então, com um tom suave, Dona Clara começou a abrir o seu próprio coração. Ela compartilhou uma parte de sua história,
um fragmento do seu passado que não sabia que existia. Quando eu tinha a sua idade, passei por algo parecido. A dor pode ser pesada e solitária, mas sei que é possível superar. O que você está sentindo é real, eu compreendo. Seu testemunho era um fio de luz em meio à escuridão, um lembrete de que a dor pode se transformar em força. Com essa nova conexão, havia um jeito de transformar o desespero em esperança. Juntas discutimos o que eu poderia fazer, o que deveria ser o primeiro passo para quebrar o ciclo de abuso que me aprisionava. Dona Clara sugeriu que procurássemos a ajuda de um assistente social, ou, se fosse necessário, de uma autoridade que pudesse entender minha situação. Era uma ideia imensa e assustadora, mas a sensação de que eu precisava agir estava crescendo. Se você se sentir pronta, podemos ir a um abrigo ou procurar alguém que possa te ajudar. Não precisa fazer isso sozinha. Você não está sozinha. As palavras dela soaram como uma música que mudou o tom da minha canção triste. Senti que ali, à frente daquela mesa simples, podíamos forjar um plano para a liberdade, mesmo que frágil, mas ainda assim poderosa. A ideia de me afastar de casa, de enfrentar meu pai e Pedro, ainda era aterradora. Meu coração disparava só de pensar nas possíveis consequências. Mas cada batida era acompanhada pela determinação de finalmente sair da sombra. A coragem começava a florescer em mim, como aquelas flores que brotavam ao meu redor, e senti que não poderia mais deixar o medo dominar minha vida. Eu quero tentar, Dona Clara. Farei o que for preciso. Precisamos ter cuidado. Não posso deixar que eles saibam que estou pensando em sair. Eu disse, minha voz firme, embora o medo atravessasse minha mente como um relâmpago. O plano não poderia ser ousado demais. A primeira regra era manter tudo escondido. Dona Clara assentiu, sua expressão revelando a compreensão da vulnerabilidade contida na minha decisão. Nós vamos fazer isso juntas, Zilda. Começaremos a criar um plano discreto. Algo que possa te ajudar sem atrair a atenção deles. Vamos nos preparar. Ela falava com uma determinação que me contagia, dissipando as nuvens de desesperança. Naquela manhã, além de um projeto para a liberdade, também nascia uma amizade. A vida segura, que antes parecia um sonho distante, começou a tomar forma em minha mente. Uma nova realidade estava se desenhando. E mesmo que o caminho fosse ainda nebuloso, algo dentro de mim ousou sonhar. Lentamente, conversamos sobre os próximos passos que deveríamos tomar. Ir à cidade, falar com pessoas que poderiam ajudar, estabelecer uma linha de comunicação segura. O pensamento de me libertar de Pedro, do medo que havia se tornado parte de mim, acendeu uma centelha de esperança que até então parecia perdida. Mas, ao mesmo tempo, o risco era palpável. Eu sabia que havia a possibilidade de eles perceberem que eu estava mudando. O medo de um desfecho violento sempre estivera lá. Não poderia ignorá-lo. Era um terreno escorregadio e eu teria que ser cautelosa a cada passo. Enquanto nos despedíamos, mandei um sorriso tímido para Dona Clara. Um sorriso que carregava a esperança. E ao atravessar a porta, uma nova luz surgiu em meu coração. Eu havia dado o primeiro passo em direção à liberdade. E assim, ao longo daquela semana, me mantive em alerta. Planejei, fiquei atenta a qualquer movimento em casa e conversei com Dona Clara cada vez que podia. Cada pequeno plano, sombra que se tornava uma oportunidade, eliminava um pouco da escuridão que me envolvia. Não estava mais apenas sobrevivendo, estava lutando. O momento que estava prestes a viver era crucial e o futuro ainda era incerto, mas havia um desejo ardente dentro de mim pela sobrevivência e pela transformação. Estando à beira da mudança, com a voz da minha coragem ressoando, percebi que estava em busca de um novo lar,
onde eu poderia finalmente florescer. Naquela noite, quando o silêncio caiu sobre a casa, eu me deitei na cama e a esperança pulsava com uma intensidade renovada. O que o futuro traria, não sabia. Mas a única certeza era que não buscaríamos apenas a sobrevivência, mas a vida. Na escuridão, a luz começava a brilhar e eu não recuaria mais. Assim, com o coração acelerado e a mente ocupada por planos, eu sabia que o caminho para a liberdade estava mais próximo do que eu poderia imaginar. O próximo passo estava só a um suspiro de distância. E, finalmente, sentia que poderia ser forte o suficiente para enfrentá-lo. Capítulo 4. O grito silencioso. A manhã em que tudo aconteceria estava envolta em um silêncio quase ensurdecedor. Desde o fortalecimento do plano com Dona Clara, eu me sentia como se estivesse aguardando uma tempestade. O dilema que me consumia não era apenas sobre a fuga, mas sobre o que aconteceria quando as autoridades chegassem, quando eu finalmente rompesse as correntes que me amarravam àquela casa. Meu coração palpitava e um nó na garganta. Me lembrava de cada momento de dor, cada lágrima que eu havia derramado em silêncio. Naquela manhã, acordei antes do sol despontar. O céu ainda estava envolto na escuridão, mas dentro de mim, uma centelha de esperança ardia intensamente. Meu espírito estava mais leve, com a determinação de que o dia de mudança finalmente havia chegado. Com cuidado, preparei a mochila com algumas roupas, uma escova de dentes e documentos que sabia que precisava levar, caso a situação tomasse um rumo inesperado. A sala da casa estava imersa em calma, mas eu já sabia que essa paz era falsa. Meu pai tinha ido para o campo e Pedro, provavelmente, ainda estava dormindo. A tensão no ar era palpável e eu queria aproveitar cada segundo do silêncio antes que tudo mudasse. Com passos cautelosos, fui até a horta que sempre cuidara, a única parte da casa que ainda sentia como um refúgio, e respirei fundo. O cheiro da terra me relembrava da minha infância, um tempo de alegria que agora parecia distante, mas uma lembrança que eu precisava carregar. Eu tinha combinado de me encontrar com Dona Clara ao meio-dia em um lugar isolado, longe dos olhares curiosos da vizinhança. Ela havia prometido trazer algumas pessoas, assistentes sociais e quem mais fosse necessário para garantir a minha segurança. Com o espelho da minha coragem refletido na pequena mochila, fui caminhando lentamente até o portão, onde deixaria para trás parte da dor que eu carregava. O relógio batendo perto do meio-dia trazia um peso firmemente cauteloso em meu peito. As horas pareciam uma eternidade, e eu me perguntava mais uma vez se realmente conseguia seguir em frente. Mas o que me aguardava atrás das paredes daquela casa era insuportável. O desejo de liberdade tornou-se mais forte que qualquer medo que pudesse sentir. Quando finalmente cheguei ao ponto de encontro, a luz do sol estava em seu auge, proporcionando um calor agradável, que contrastava com o frio que dominava minha alma. A ansiedade corria em minhas veias, mas a certeza de que não estava sozinha me deu a força necessária para esperar. Dona Clara chegou junto com uma assistente social, uma mulher de presença firme, chamada Maria, que imediatamente me cumprimentou com um sorriso acolhedor. Você está muito corajosa, Zilda. Estamos aqui por você, Maria disse, suas palavras como um bálsamo para meu coração. O plano estava armado e todos os passos foram discutidos com calma. Em determinado momento, Dona Clara me olhou e disse: lembre-se, a nossa prioridade é a sua segurança. Vamos fazer isso juntas. A força dela era contagiante, e por um breve instante até me esqueci do medo que se infiltrava nas minhas entranhas. A tensão crescia à medida que o tempo passava.
Meu coração batia em um ritmo frenético, quando finalmente escutei o barulho do carro da polícia ao longe. É agora, pensei, meu estômago revirando em expectativa. Naquele instante, toda a dor emocional que carregava se manifestou em um misto de esperança e cheia de trevas. As autoridades chegaram e se dirigiram à frente da casa. Eu podia ouvir as vozes deles, conversando com Dona Clara e Maria, enquanto lhes explicavam a situação. Isso me trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. E se tudo desse errado? E se eles não acreditassem em mim? Minha mente era um turbilhão. A atmosfera ao redor estava carregada de pressão, mas não havia mais tempo para hesitação. Maria virou-se para mim e disse que finalmente era a minha vez de falar. Mordi os lábios, um gesto inconsciente de ansiedade. Fui levada até a cozinha, onde a luz do sol iluminava cada canto. A tensão estava presente, mas também uma expectativa de mudança. Com as autoridades ali, a casa que sempre havia representado prisão começava a se transformar em um cenário de libertação. Meu pai não estaria voltando tão cedo, e Pedro ainda estava no quarto. Eu não tinha certeza de como as coisas se desenrolariam, mas a coragem brotava em mim como flores resistentes, estimuladas pelo calor do sol. Fui incentivada a relatar o que havia acontecido. Palavras saíram em um turbilhão, uma história que eu finalmente poderia contar sem medo. A cada frase que saía minha boca sentia o fardo diminuindo e a sensação de desamparo começava a se dissipar. As expressões dos policiais mudaram de desinteresse casual para preocupação e empatia. Quando finalizei, um dos policiais fez uma pergunta. Você tem alguma prova do que aconteceu? Naquele momento, uma onda de nervosismo me tomou. Mas lembrei-me da pequena caixa que eu havia escondido embaixo do meu colchão. Cartas que Edu me enviara. Algumas fotos que eu tirara. Era hora de finalmente mostrar que minha dor não era mera invenção. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto entregava as provas. O policial olhou para os documentos e para mim e, com um gesto de afirmação, disse: "Isso é suficiente. Vamos lidar com." Isso agora. Ali, como um pequeno grão, começou a brotar um sopro de esperança. Então, enquanto a equipe se preparava para abordar Pedro, assim que ele saísse do quarto, meu coração acelerava. Eu sabia que ali, nas mãos da justiça e da coragem, era o momento que todos esperávamos, e a libertação começava a se concretizar. Como se um instante antes do fim da tempestade chegasse, vi Pedro emergir da casa. Sua expressão despreocupada logo se transformou em uma máscara de confusão, ao perceber a presença da polícia em nosso quintal. Ele olhou para mim, e em seus olhos vi a inquietação que sempre carregara, mas agora me vi diferente, segura de que não permitiria mais. Que fosse como antes. Zilda, o que está acontecendo? Ele perguntou com um tom que revelava a adrenalina correndo em suas veias. Naquele instante, os policiais se aproximaram dele. Eu vi a mudança em sua expressão quando ele percebeu que não poderia mais ter o controle que sempre havia exercido. Ele tentou argumentar, mas ao ser colocado em um contexto de confusão e desespero, finalmente viu-se cercado. Você não sabe do que está falando. Ela está mentindo, gritou Pedro. Mas as palavras soaram vazias sobre a verdade que já havia sido revelada. Olhei para ele sem raiva, mas com uma firmeza que vinha de anos de dor reprimida. Já não era mais a menina. Assustada que aceitava sua traição como um fato, agora eu era Zilda, uma mulher determinada a deixar o passado para trás. A presença das autoridades no lugar fez com que a confiança e a ação seguissem caminho, e logo a cena que havia imaginado tomou vida, na qual Pedro enfrentou as consequências de suas ações. As algemas silenciaram suas palavras de desespero, e eu senti um peso se dissipar, como se finalmente tivesse encontrado o caminho para o ar. Abaixo da superfície,
Um novo mundo surgia. Enquanto Pedro era afastado, um alívio genuíno tomou conta de mim. O tempo de viver em sombras tinha acabado. A cada passo que eu dava em direção à nova vida, sentia que a liberdade finalmente tomava forma. Depois do tumulto, Maria e Dona Clara vieram até mim. "Você é realmente incrível", disse Maria. O calor nas palavras dela me envolveu como um abraço. Sonhos de melhorar e de reconstrução começaram a pintar meu futuro. Ejeção de cicatrização de dor. O caminho estava apenas começando, e senti a necessidade de me dedicar a esse novo futuro, começando novamente. Assim que deixei a casa que sempre fora prisão, percebi que havia muito mais a se descobrir do que apenas a luta contra a dor. Havia vida, uma vida pura, sem medos ou correntes. Nos meses seguintes, encontrei abrigo em um centro de acolhimento, onde pessoas me ajudaram a reerguer meu espírito. Nunca pensei que o calor de tais abraços pudesse fazer tanto. A cada conversa com uma assistente social, a cada riso compartilhado, eu me sentia menos sozinha. Cumprindo promessas feitas a mim mesma, comecei a estudar e participei de grupos de apoio. Um novo mundo se descortinava à minha frente, e embora o caminho fosse longo, a disposição de dar um passo de cada vez começou a florescer. Havia uma certeza dentro de mim de que os dias de dores e lutas ainda não haviam terminado, mas, ao mesmo tempo, meu olhar estava voltado para a luz. O eco da minha história poderia ser usado para que outras mulheres, como eu, pudessem se encontrar e finalmente fazer brilhar a luz em suas vidas. Assim, em meio ao novo habitat e o cheiro reconfortante de comida caseira, eu não apenas me sentia como se estivesse renascendo, mas curando as feridas. O amor que busquei por tanto tempo agora começou a brotar de dentro de mim, e a capacidade de amar se tornou uma ferramenta não apenas para mim, mas para tantas outras que ainda aguardavam uma chance de ser ouvidas. E assim, com a certeza de que a liberdade seria um processo diário, fui capaz de olhar para o futuro e dizer: o que passou não me define mais. Eu sou Zilda, uma mulher livre. E assim, a jornada apenas começava e eu estava pronta para abraçar cada nova oportunidade dessa nova vida que se abria diante de mim. O grito silencioso que ansiava ser ouvido finalmente ecoaria em um coro de alegrias de recomeço, e a esperança transformaria o que um dia foram lágrimas em sorrisos. Capítulo final. O legado da esperança. Meu nome é Zilda, e ao olhar para minha vida agora, percebo que a jornada que percorri foi mais profunda e extensa do que eu jamais poderia ter imaginado. É curioso como os anos podem transformar uma história de dor em uma história de esperança e renascimento. Estou aqui, com meus 75 anos, em Itambé, uma cidade simples, onde as flores do campo continuam a brotar e os pássaros ainda cantam ao amanhecer. Nos primeiros meses após minha libertação, tudo parecia um sonho atravessado por pesadelos. Apesar de finalmente estar livre, a sombra dos traumas ainda pesava em cada esquina da minha vida. Os gatilhos estavam em toda parte. O brilho do sol atravessando a janela às vezes me fazia sentir aquela luz opressora que eu conhecia tão bem. E o cheiro de certos perfumes relacionados à infância me deixava tensa. Tive de aprender a me reconstruir lentamente, e isso exigiu coragem e, acima de tudo, apoio. Acompanhe essa caminhada uma equipe incrível de pessoas, como Dona Clara e Maria, que continuaram a me guiar. Fui apresentada à terapia, um espaço onde eu podia falar sem medo de ser julgada. Lembro de uma luta constante com minha incapacidade de confiar. Relacionar-me com outros apresentava um desafio imenso. Conheci pessoas boas, mas o medo de ser machucada novamente muitas vezes me fez recuar. Com o tempo, fui entendendo que as feridas precisavam de cicatrização, que o processo de cura
não se baseava apenas na vontade, mas também no trabalho em equipe. As noites eram, por vezes, assombradas por pesadelos que me faziam acordar com o coração acelerado. Ouvia os ecos de vozes distantes e chorava em silêncio. Mas não fui deixada sozinha na escuridão. A terapia, junto com o apoio de uma rede de mulheres que, como eu, haviam enfrentado o quanto era difícil romper com ciclos de sofrimento, tornou-se meu porto seguro. Juntas, compartilhávamos histórias e, na força de nossas vozes, criávamos um espaço seguro para que pudéssemos florescer. Com o passar dos anos, pouco a pouco, a luz começou a brotar de dentro de mim e a vida começou a se reconfigurar. Conseguir confiança novamente não foi uma tarefa fácil. Nos primeiros aniversários que passei longe de casa, fiz amigos que se tornaram como uma nova família. 2 deles são Ricardo e Luísa. Esses 2 me proporcionaram alegria nas horas mais sombrias. Comecei a acreditar que a vida poderia ser leve novamente. O tempo passou. E, por fim, recebi uma nova verdadeira dádiva. O amor na forma de um namorado, Jonas. Ele apareceu em minha vida de forma despretensiosa, um amigo no meu círculo de apoio. Com paciência e ternura, me ensinou o que era amor genuíno, um amor que se construiu com respeito e confiança. A cada dia, ele se mostrava mais compassivo e compreensivo, ajudando-me a explorar meus sentimentos e a redescobrir a alegria de amar e ser amada. Juntos, decidimos que teríamos uma família. Quando Fernanda nasceu, meu coração transbordou de amor e a maternidade me trouxe um sentido renovado de propósito. Uma nova geração surgia e, com ela, a promessa de um futuro livre do medo e da dor que eu havia conhecido. Para Fernanda, decidi que eu seria a avó que eu desejava ter tido. Uma avó amorosa que pudesse ensiná-la a ser forte, a ter voz e a luta por quem se ama. Estabeleci uma rotina entre a maternidade e meus estudos, pois a educação sempre foi uma paixão para mim. Fui atrás do meu diploma e, com muito esforço, finalmente me formei em pedagogia. Esse sonho, que parecia distante, tornou-se realidade. E ali, entre livros e filas de estudantes, passei a trabalhar em uma escola local onde pude plantar a semente do conhecimento em várias crianças. Ensinar se tornou meu propósito. Foi então que tomei uma decisão ainda mais importante. Com o passar do tempo, percebi que havia um grande número de mulheres ao meu redor que ainda estavam trancadas em seus silêncios e dor. Fui tomado por um desejo ardente de ajudar. Assim, iniciei um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência. Fui testemunha de tantas histórias semelhantes à minha e todas essas partilhas tornaram-se meu combustível. A cada reunião, sentia que não era apenas eu quem estava se curando, mas nós todas. A força coletiva foi transformadora e vi vidas se reiniciarem na luz da solidariedade. Enquanto caminhava por essa nova fase, fui capaz de refletir sobre o legado do meu passado. Os que me feriram, como Pedro e meu pai, enfrentaram suas consequências. Pedro, após sua prisão, não se reabilitou. Ainda carrego em mim a dor de um irmão que se perdeu para os próprios demônios. Porém, eu não sou mais a menina que carregava essas mágoas. Decidi não permitir que a sua história definisse a minha. O perdão não veio de maneira fácil, mas ele me libertou das correntes invisíveis que havia carregado dentro de mim. Essa escolha de não carregar um peso desnecessário em minha vida fez toda a diferença em meu coração. Hoje, ao olhar para a minha vida, tenho orgulho de cada passo que dei. A semente daquela infância marcada pela dor se transformou em um terreno fértil de amor. Amizade e propósito. Minha relação com Fernanda é pura e cheia das lições aprendidas. Sinto que o eco daquela criança, Zilda, ressoa em cada pequeno avanço, em cada vitória que vivenciamos juntas. Acredito que o amor que criei em minha casa agora será o que balizará o futuro dela.
Hoje, com a força da sabedoria que a idade me trouxe, só tenho uma mensagem a compartilhar. Você não está sozinha. Existe uma saída. Não importa quão escura seja a sua noite. Sempre há uma luz que pode te guiar. Basta dar o primeiro passo e buscar a ajuda que você merece. Existem pessoas em seu redor dispostas a oferecer a mão que você precisa. Não tenha medo de falar, de compartilhar sua história, porque, acredite, a sua voz importa e você pode ser a mudança que tanto deseja ver. E, meu querido público, deixo aqui o meu convite para que sigam se unindo a mim nesta jornada. Se você gostou da minha história e se sentiu tocado de alguma forma, por favor, curta e inscreva-se no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos espalhar a mensagem de esperança e resiliência. Estou aqui para ouvir vocês, para que continuemos juntos nesse caminho de liberdade. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem bem e lembrem-se de que a luz sempre virá após a escuridão.